presença sinto logo ao transitar, e já dissipaste toda a sombra. Já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixes só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, meu Salvador. Divino companheiro no caminho. Esse foi o hino que você acabou de ouvir, interpretado pelo cantor e pastor de saudosa memória, Luiz de Carvalho, um grande cantor sacro do tempo passado. No início da minha carreira cristã, esse hino estava sendo cantado, lançado naqueles dias, na década de 70. Eu lembro muito bem que muitas e incontáveis vezes a gente ouvia esta música nos programas radiofônicos. E hoje você está conosco, talvez recordando esses tempos, para aqueles que viveram alguns anos atrás. Estamos iniciando mais um programa Opção para a Vida, nessa manhã de terça-feira, hoje é dia 12 de maio. Hoje celebra-se o dia da enfermagem, o dia do enfermeiro e também do engenheiro militar. Abençoamos a todos esses profissionais, mas em particular aqueles que estão trabalhando nos hospitais, na condição de enfermagem, de enfermeiro, cuidando dos pacientes, tratando para que aqueles que estão hospitalizados sejam sarados, recebam alta e voltem para casa. Então, parabenizamos a todos esses profissionais que trabalham com amor, com dedicação, por aqueles que estão enfermos, hospitalizados. Eu, inclusive, gosto muito de, quando falo sobre enfermeiros ou enfermagem ou médicos, lembro muito de uma história que eu vi faz décadas. Conta-se que num campo de batalha em que estavam se degladiando as nações, havia uma enfermeira que estava trabalhando lá no setor daqueles que estavam mutilados, atingidos por granadas, e alguns deles em estado muito grave, né? Bastante grave. E então, conta-se que havia uma enfermeira naqueles todos que eles instalam provisoriamente para cuidar dos primeiros socorros. Estava uma enfermeira tratando de um militar. Ele estava completamente ferido, suas pernas estavam atingidas por granadas, estavam inclusive até entrando em decomposição e o odor era grande.
naquele local onde ele estava sendo cuidado por aquela enfermeira. E no momento em que ela estava lá cuidando das feridas, o comandante, né, do batalhão estava lá revendo os pracinhas que estavam atingidos, trazendo uma palavra de conforto. E ele ficou impressionado com aquela enfermeira que estava cuidando com tanto amor, com tanto carinho, com tanto cuidado daqueles enfermos, e em especial daquele militar, daquele soldado que estava totalmente mutilado. Então, isso chamou a atenção daquele comandante. Quando foi passado alguns tempos depois, ele procurou aquela enfermeira, dizendo: olha, eu estou impressionado com a maneira como você estava cuidando dos enfermos, dos pracinhas que foram atingidos, e em especial aquele quadro que ele presenciou, né? Jovem totalmente atingido por granadas, e o odor tomava conta do local, do ambiente. Ele disse: moça, eu confesso a você que eu não ganharia o dinheiro do mundo todo para fazer o que você estava fazendo. Ela disse: eu também, comandante. Jamais faria se fosse para ganhar o dinheiro do mundo todo, porque eu faço por amor. Essa foi a expressão e a resposta que aquela enfermeira deu para aquele comandante. Há muitos profissionais que estão realizando uma função na sua área, né? Seja militar, seja médico, seja enfermeiro, por uma mera profissão. E outros fazem por vocação. Essa é a diferença. Portanto, nesse dia do enfermeiro, dia da enfermagem, eu deixo este registro aqui para tantos quantos estão conosco. Como ser forte quando na verdade nós somos covardes? Alguém que por fora sustenta uma armadura, mas que por dentro é um poço de medo, de insegurança. Tentamos fabricar coragem em uma fábrica que já está falida. Tentamos extrair água de um poço que há muito tempo já está seco. E é nesse exato momento de falência emocional que essa verdade de Josué, do capítulo 1, versículo 9, deixa de ser um versículo de caixinhas de promessa para se tornar um balão de oxigênio, uma superação, um obstáculo transponível. Deus não nos manda ser forte porque nós temos força, não. Ele nos manda ser forte porque Ele é a nossa força. Meus irmãos, quando eu estava lá em Orlando, eu realizei um sonho sem querer. Orlando ficava a 45 minutos de Cabo Canaveral. Eu sempre gostei de coisas do espaço. Eu sempre gostei de espaçonave, eu sempre gostei das histórias dos aviões, dos ônibus espaciais, do avanço da tecnologia na área espacial. Eu sempre vejo as questões da Estação Espacial Internacional, que dá 16 voltas na Terra todos os dias. Eu fiquei acompanhando a Artemis, tal, aquela coisa toda. Às vezes eu converso com o Irama, e de repentemente eu estava lá na praia, em Cocoa Praia, né, Cocoa Beach, e Cabo Canaveral ficava do lado. E de repente a gente foi lá, e eu realizei um sonho de conhecer Cabo Canaveral. E eu entrei em uma sala que tinha vários foguetes, motores de foguetes e cápsula de reentrada na Terra. E era de 1950. 1950. Uma tecnologia absurda. Mas, meus amados irmãos, a gente se vislumbra com essas coisas, não é? Com a tecnologia, com a ciência, com o desenvolvimento da ciência, não é? Deus foi o que fez a luz. Deus foi o que fez o planeta. Deus foi o que fez o universo. E esse Deus diz para nós: ser corajoso. Eu não disse a você, seja corajoso, aleluia. Esse Deus maravilhoso que muda, e Ele que diz que a nossa força é esse Deus que está conosco, meus irmãos. E é isso que precisamos extrair desse texto. Não existe absolutamente nenhum problema, nenhuma aflição, nenhuma ansiedade que Deus não possa resolver, porque Ele fez a luz, Ele fez os astros, Ele fez a terra, Ele fez eu e você. Ele é o Criador de todas as coisas. E esse Deus tão transcendente,
impaciente. É um Deus também imanente que diz: ser forte, aleluia, eu sou teu Deus. Isso é um privilégio, irmãos, que nós temos. Os crentes têm um grande privilégio: serve ao Criador, serve ao Deus Todo-Poderoso. E isso faz sentido na minha e na sua vida. E Ele fala conosco, e Ele dialoga conosco. Deus não nos manda ser forte porque temos força. Ele nos manda ser forte porque Ele é a nossa força. A nossa coragem não é a ausência de medo, mas é a presença do comandante que caminha sobre as águas do nosso desespero. Ser forte e corajoso exige uma decisão da vontade, sim. Deus não fará por nós o que Ele nos capacitou a decidir fazer. Não se apavore, não desanime. O medo, irmãos, ele paralisa a gente. O pavor nos faz superestimar o tamanho do inimigo e subestimar o poder de Deus, não é verdade? Mas lembremos, irmãos, de histórias que estão nas Sagradas Escrituras. Por exemplo, os 10 espias que tinha um complexo de gafanhoto em Números 13. É um exemplo clássico da paralisia coletiva. Deus havia prometido a terra, mas 10 dos 12 líderes enviados para espiar Canaã voltaram com um relatório maligno. Eles superestimaram o inimigo. Eles não viram apenas homens altos, eles viram gigantes. Eles disseram: a terra consome os seus moradores. Ou seja, o medo transformou uma terra fértil em um monstro devorador. Eles subestimaram Deus. Eles se viram como gafanhotos. Onde estava o Deus que partiu o mar vermelho? Onde estava Deus das 10 pragas? O povo apagou a memória do poder divino. E parece que essa sequência de histórias continua consequentemente nas nossas vidas. A gente está preocupado muitas vezes com o status. A gente está muitas vezes preocupado com o que vão dizer. A gente está preocupado com circunstâncias desta vida que não faz sentido diante de um texto como esse, diante de um Deus poderoso como o nosso. O que acabou acontecendo foi que uma geração inteira ficou paralisada no deserto por 40 anos. O medo não os impediu de entrar na terra por causa dos gigantes, mas porque o medo os impediu de confiar em Deus. Então não tenha medo. Confie em Deus. Não desanima. Confia em Deus. Porque absolutamente tudo que Ele designar, tudo que acontecer, é vontade de Deus para a minha e para a sua vida. Ou você ainda está olhando para o desânimo que está lhe cegando? Enquanto o medo nos faz fugir, o desânimo faz com que a gente desista. Deus identifica esses 2 gigantes emocionais e ordena que sejam derrubados antes mesmo da batalha começar. Então Deus está dizendo para nós essa noite, ser forte, ser corajoso, não desanima. A batalha nem começou, mas isso já está ecoando nos nossos corações. Isso precisa ecoar nos nossos corações. Às vezes o desânimo também faz com que a gente não tenha percepção da realidade, ou altere a percepção da realidade. Em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, Elias se senta debaixo de uma árvore e diz: já basta, Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Que declaração. É o que o desânimo faz. Elias olhou para trás,
para os fracassos de seus antepassados e decidiu que o seu destino seria o mesmo. É a cegueira. Ele esqueceu que Deus não o chamou para ser melhor do que seus pais, mas para ser um profeta de fogo. O desânimo faz você focar no que você não é, impedindo de ver o que Deus é. Isso é a maravilha da igreja. Isso é a maravilha da nossa vida espiritual. É quando todos fazem uma avaliação, até nós mesmos. Não, eu não tenho condições. Eu não vou. Não é para mim. Mas se Deus disse, e se Deus designou, quem somos nós para fincar o nosso pilar no medo, no desânimo ou na desistência? Vá, faça, se coloque à disposição. Agora, cuidado. Cuidado com o complexo de único. O complexo de único é aquela visão afunilada. Porque quando Deus diz, o que fazes aqui, Elias? A resposta dele revela uma cegueira espiritual. Fiquei eu só e buscam a minha vida para me tirarem. Então, a mentira do desânimo. Elias estava convencido de que era o último fiel na terra. Ele pensava que era o último crente. Mas é efeito do desânimo, porque o desânimo, ele isola a vítima, fazendo com que ela acredite que ninguém mais se importa, que ninguém mais está lutando, e que a derrota é isolada e absoluta. Mas existe a realidade de Deus, e a realidade de Deus deve ter, ou deve ser, a realidade que abra os nossos olhos, porque a realidade de Deus abriu os olhos de Elias. Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal. Meus amados irmãos, a garantia nossa é a presença de Deus. É a presença de Deus. Eu me lembrei de uma das palestras no Ligônia. E as palestras do Ligônia eram só doutores, pastores, doutores que estavam pregando. E um deles, um dos mais antigos, estava numa roda, uma mesa redonda. Eles estavam debatendo sobre o ministério. E um deles chorou feito menino, pelo simples fato de uma irmã da igreja chegar para ele e dizer o quanto ele tinha sido uma bênção na vida dela e das ministrações. E ele chorou feito menino. Eu achei aquilo fantástico. Porque era uma ação de Deus na vida daquele homem, mas mostrando para aqueles 6.000 a 7.000 pastores missionários naquela plateia, para dizer que Deus age de forma extraordinária, porque a sua presença é constante nas nossas vidas. E a presença de Deus nas nossas vidas é a única e melhor arma contra qualquer batalha, contra qualquer inimigo nas batalhas, melhor dizendo. A batalha é de Deus porque Ele está no campo conosco. Ele se apresenta e Ele sempre está presente. A responsabilidade pelo desfecho final é dele. É dele. Josafá, o rei de Judá, ele se viu cercado por uma grande multidão de 3 exércitos inimigos. E ele estava em uma desvantagem numérica. E nessa desvantagem numérica era impossível qualquer vitória. Mas existe um segredo da presença de Deus, que às vezes também nós passamos desapercebidos. Desapercebidos. Foi que Josafá orou. Lembra da fila do check-in? Do check-in não, da fila dos desesperados, atrás de um voo? Eu orei ao Senhor. Mas não só orando ao Senhor, mas cada mensagem que o irmão me mandava, dizendo que estava orando,
Eu dizia, Senhor, Tu está confirmando o pedido dos nossos irmãos. O Senhor está confirmando os nossos pedidos. E como é bom, irmãos, quando Josafá, na oração, ele termina dizendo assim: porque em nós não há força perante esta grande multidão, e não sabemos nós o que faremos, porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Aleluia. Era impossível naquela noite eu embarcar. Era impossível. E todas as... Eu pensei, mas o Senhor Deus poderia ter me avisado antes, eu poderia ter descido e ser um dos primeiros da fila, mas não. Ele estava me mostrando até o último segundo que Ele tem o controle e sustenta todas as coisas. Amém? Eram as questões improváveis que Ele se mostra então provável. Deus responde através do profeta Jaziel, com as exatas palavras que fundamentam aqui o que ele passou. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Nesse negócio não tereis que pelejar. Parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco. Se a batalha é de Deus, a arma é a presença. E o que foi que Josafá fez depois? O que todo crente deveria fazer. Todo crente deveria fazer. Josafá foi cultuar. Ele foi cultuar. Ele foi adorar o Senhor. Ele colocou cantores na frente do exército. Humanamente, é loucura. Militarmente, é suicídio. Mas espiritualmente, é reconhecimento. Reconhecimento. O texto diz que quando eles começaram a louvar, o Senhor pôs emboscadas contra os inimigos e eles foram derrotados entre eles. Entre eles. E essa lição de Josafá aqui, sem disparar uma flecha, ele apenas garantiu que a presença estivesse no centro. Se Deus está presente, o inimigo não luta contra você, ele luta com quem está com você. Por onde você andar, significa que não há terreno, seja onde for, no Brasil e em qualquer outro lugar do mundo. E não existe, na verdade, nenhum outro lugar no mundo, ou mesmo lá na Artemis, ou mesmo dando a volta na Lua, que não seja jurisprudência de Deus. Meus irmãos, a batalha, ela só passa se a batalha só passa a ser nossa quando tentamos lutar com as nossas próprias mãos. São métodos e ansiedade. Mas quando descansamos na ordem escrita por Josué 1:9, nós transferimos a carga para aquele que tem os ombros largos, o suficiente para carregar o mundo. O que é que tem tirado o teu sono hoje? O que é que tem afligido o seu coração? O que é que tem colocado você no campo do desespero? Essa noite, eu quero finalizar aqui dizendo o seguinte: entregue tudo ao Senhor. E eu não paro de me lembrar daquela fila, daquela tarde, em Recife. Eu entreguei. Senhor, aqui eu não posso fazer nada.
Nem ligando para o presidente. Talvez teria outra pessoa que eu ligasse, mas enfim. Nada resolveria. Somente Deus. Então o que é que existe na sua vida que você está dizendo assim? Não existe absolutamente nada que eu possa fazer. É nesse momento que Deus vai resolver, que Deus vai entrar e que Deus vai mudar toda a circunstância. Seja forte. Dê o passo em direção ao Jordão e deixe que Deus se encarregue das muralhas. O seu papel principal é: adore a Ele. Continue adorando. Continue cultuando. Continue tendo esse privilégio de estar na presença do Senhor. E não há circunstâncias nenhuma na face da terra que possa te impedir de realizar aquilo que Deus já propôs na eternidade. Eu só tenho que agradecer a todos quantos estiveram conosco. Esperamos nos reencontrarmos no próximo programa, se Deus assim nos permitir. E até amanhã. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Forte opera a sua mão, que cuidará de ti. Cada dia Deus proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Na dor cruel da provação, Deus cuidará de ti. Socorro dá e salvação, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti em cada dia. Deus proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. A tua fé Deus quer provar, mas cuidará de ti. O teu amor quer aumentar, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti em cada dia.